Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão vendo, na aula de hoje estudaremos os cilindros no que diz respeito à área total e o seu volume. Então vamos lá. O que é um cilindro? O cilindro é uma reunião, pessoal, da parte compreendida entre as seções circulares formadas por dois planos paralelos e distintos. É o que a gente tem aqui representado na figura, beleza? Então essa regiãozinha aqui a gente denomina de região cilíndrica. Ficou claro? Observe que os raios das duas bases, que são círculos, são iguais, ok? E os planos são paralelos, como já mencionado. Então, vamos lá. Os elementos de um cilindro são os elementos peculiares a essa figura. Então, é importante que a gente compreenda bem. Primeiro, qualquer cilindro circular, ele vai ter duas bases. E essas duas bases são círculos congruentes. Congruentes porque eles têm a mesma medida e são situados em planos paralelos. Então, eu vou ter que essa base superior também é congruente a essa base inferior e são localizadas, ou estão localizadas, melhor dizendo, em planos paralelos, ok? Outro detalhe importante são as geratrizes. E o que são geratrizes? São os segmentos com uma extremidade em um ponto da circunferência de centro O e raio R. Em outras palavras, olha aqui para o desenho. Essa linha que vocês estão vendo aqui, ela representa a geratriz. Essa outra linha que vocês estão vendo aqui, ela também representa a geratriz. Então, a geratriz pode ser qualquer segmento que se encontra em volta do meu cilindro, que conecta um ponto da circunferência da base superior a um ponto da circunferência da base inferior. Outro elemento importante que o cilindro possui é a altura. E bem lembrando, agora eu quero chamar a atenção de vocês. A altura não é necessariamente essa linha tracejada que reconhecemos com eixo. Para ser a altura, é necessário que o ângulo aqui seja 90 graus. Então, preste atenção. A altura vai ser a distância entre as duas bases, entre os dois planos. A altura, que é representado por H, sempre tem que formar um ângulo de 90 graus com o plano. Cuidado para não errar, beleza? Outro elemento é a superfície lateral. A superfície lateral de um cilindro vai ser a reunião das geratrizes. Então, como eu já tinha falado, imagina o conjunto de todas as geratrizes. Essa camada externa em volta do cilindro vai ser exatamente o que a gente chama de superfície lateral e, de forma abreviada, chamaremos de AL. Também temos aí a superfície total, que inclui, obviamente, as duas bases. Então, quando eu falo em superfície total, que representaremos por AT, eu vou mencionar a superfície lateral, que é essa parte que circula o cilindro lateralmente, incluindo as bases inferior e superior. Falaremos um pouco agora sobre a classificação de um cilindro. Gente, é bem simples isso aqui. Um cilindro ele pode ser classificado de cilindro circular oblíquo, cilindro circular reto ou cilindro de revolução, que é a mesma coisa que cilindro circular reto, tá certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Preste atenção, eu trago aqui três situações que englobam essas classificações. Aqui eu tenho um cilindro oblíquo. Para que a gente entenda o motivo dele ser oblíquo, é interessante que você perceba que o eixo do meu cilindro, o que é o eixo? É a linha, certo? Ou a reta que interliga o centro da base superior ao centro da base inferior, ou a linha que perpassa por elas, beleza? Ó, o que eu tenho aqui é exatamente o meu eixo e aqui eu tenho a minha base. Observe que esse ângulo ele é diferente de 90 graus, por isso que esse cilindro é oblíquo. No caso do cilindro reto, o eixo ele vai formar um ângulo de 90 graus com a base. Ele vai estar exatamente perpendicular à base.
E aqui eu tenho um cilindro de revolução. Um cilindro de revolução, ele recebe esse nome porque é o mesmo que o cilindro circular reto. Mas quando eu chamo um cilindro de revolução, eu estou querendo enfatizar que ele é gerado a partir de um retângulo. Perceba que aqui eu tenho um retângulo. Agora, imagina esse retângulo ele girando em torno desse eixo aqui. Ó. Ele começa a girar em alta velocidade. Quando você olha para esse retângulo girando em alta velocidade, você percebe uma figura sendo formada, que é exatamente um cilindro. Por isso, denominamos de cilindro de revolução. Mais adiante, a gente tem que entender o que é a seção meridiana. Não é aula de geografia, mas é interessante que vocês entendam que essa palavra ela também se aplica ao conceito geométrico. Eu tenho aqui, ó, seção meridiana é a interseção do cilindro com o plano que contém a reta O'O', determinada pelos centros das bases. Em outras palavras, a seção meridiana, pessoal, é como que fosse o resultado, certo, da superfície após eu recortar esse meu cilindro. Imagina que eu tenho um cilindro reto e eu faço um recorte nele de cima para baixo. Cortei. Vai ter duas bandas de cilindro, beleza? Então, cada uma dessas bandas vai ter uma superfície agora, que foi a superfície recortada, que vai ser uma superfície retangular, que, por sinal, vai medir de largura 2R. Por que 2R? Porque ó, daqui para o centro mede R e daqui também mede R. Então, eu tenho R daqui com R daqui, 2 R's. E daqui para baixo mede exatamente a altura, que é representado pela letra H. Por isso que eu denomino de seção meridiana, porque é uma consequência do recorte central, no caso dessa posição, verticalmente falando. Existe um tipo de cilindro que é denominado equilátero. É um cilindro cuja seção meridiana dele é um quadrado, portanto, ele vai apresentar as seguintes características. A medida da geratriz vai ser igual à medida da altura, que vai ter igual à medida de dois raios. Em outras palavras, quando você tem um cilindro equilátero, a altura desse cilindro, que é representada pela letra H, vai ter a mesma medida que a largura desse cilindro ou a medida do diâmetro da base, que é 2R, ok? Então, essa medida daqui é a mesma medida da altura. Logo, quando esse fato ocorrer, a gente denomina esse cilindro de cilindro equilátero. A área lateral e total de um cilindro. Ó, a área lateral de um cilindro é bem simples. Eu quero que você imagine esse cilindro aqui. Imagina que eu vou recortar esse cilindro com uma tesoura, pegando uma linha reta que vai de cima até aqui embaixo. Quando eu recorto, eu abro esse cilindro. Obviamente que ao abrir esse cilindro, eu vou obter um retângulo, como vocês estão vendo aqui. Esse retângulo ele vai ter uma largura que é a largura de 2πr. O que é que significa 2πr? De onde é que vem isso? É interessante que você perceba que esse retângulo ele envolve esse cilindro aqui, beleza? Então, essa largura coincide com o comprimento dessa circunferência, que é a base do cilindro, beleza? Por isso que o comprimento da circunferência sendo 2πr, logo a largura da base desse retângulo também será 2πr. A altura do cilindro é H, que vai ser a mesma altura dessa parte retangular. É interessante que, se você tiver dúvida, você pega uma folha de papel ofício, de caderno e dobre ela, enrole, você perceberá que haverá um cilindro formado. E quando você abre, a folha continuará sendo um retângulo, por isso que a gente faz essa relação para compreender melhor. Logo, se eu calcular essa área aqui, eu vou estar determinando a área lateral desse meu cilindro. Como é um retângulo, a gente faz base vezes altura, ou seja, 2πr vezes h. Logo, a área lateral vai ser 2πrh. A área total, a gente vai pegar a área lateral e acrescentar os dois círculos das bases. Então, eu tenho aqui a área da superfície lateral, que a gente já calculou que é 2πrh, e vou somar com 2πr ao quadrado. Por que 2πr ao quadrado? Porque a área de um círculo que tem raio r vai ser πr ao quadrado. Como eu tenho 2 e são congruentes, eu multiplico por 2. Agora, perceba que aqui existe um fator comum. Eu tenho 2πr aqui
e tenho 2πr aqui. Então, eu colocando em evidência, se eu colocar 2πr em evidência aqui, resta h, mas se eu tirar 2πr daqui, tem outro r aqui, até porque o r está elevado ao quadrado, ou seja, está multiplicando com ele mesmo, vai ficar o r. Então, 2πr vezes h mais r vai te dar a área de total, ou a área total de qualquer cilindro, beleza? Indo mais adiante, eu quero comentar para vocês sobre o volume do cilindro. O volume de um cilindro vai ser o produto da área da base pela medida da altura. Então, eu tenho duas formas de representar. O volume do cilindro, a área da base vezes a altura, que é a mesma formulazinha que a gente utiliza para calcular o volume de um prisma. Ou, como você sabe que se trata de cilindro, a área da base é a área de um círculo, e a área do círculo é πr ao quadrado. Então, a área da base, πr ao quadrado vezes a altura. πr ao quadrado vezes a altura vai te dar o volume do cilindro. Mediante a isso tudo que a gente já viu de teoria, vamos agora às exemplificações. Na primeira, eu coloquei o seguinte: calcule a área lateral, a área total e o volume dos sólidos, cujas medidas estão indicadas nas figuras abaixo. Então, eu tenho aqui 3 exemplos. Eu vou fazer o item B, tá certo? E o A e o C, consecutivamente, vocês farão aí como exercício em casa. E qualquer dúvida, é só colocar aí nos comentários que a gente vai esclarecer. Pois bem, pessoal, o que é que a gente tem que fazer aqui no item B? Vê só, primeiro ele quer a área lateral. A área lateral do cilindro, a gente viu que é determinada por 2πrh. Ou seja, o valor de π, ele não pede aqui na questão para utilizar. Em algumas questões ele vai pedir, como 3, 3,14, 3,1, ele vai lá dar um valor aproximado de π. Como aqui ele não pede, a gente não vai substituir esse π por valor, a gente vai deixar tudo em π, beleza? Então, eu tenho 2π, repetido aqui, vezes o raio. O raio do meu cilindro é a distância do centro da base até a circunferência da base, que é 1 centímetro, vezes a altura, que é 2,5 centímetros. Um detalhe importante: é necessário que você verifique se as unidades de medidas estão coincidindo. Se não tiver, você vai ter que transformar para deixar as duas coincidindo. Resolvendo isso aqui, eu vou ter 2 vezes 1 vezes 2,5. Isso vai dar 5π centímetros quadrados, porque eu estou obtendo área. Isso é área lateral. Beleza? Encontrada a área lateral, a gente vai agora para a área total. Na área total, o que é que a gente tem? A gente vai ter 2πr que multiplica h mais r. A gente vai substituir os valores encontrados na figura aqui para achar a área total. Então, eu tenho 2π vezes o raio, que é 1, que multiplica, abre parênteses, a altura, que é 2,5, mais o raio, que é 1. O que é que a gente tem aqui? 2π vezes 1 vai dar o próprio 2π, beleza? E aqui eu tenho 2,5 mais 1, que vai dar 3,5. Então, eu vou multiplicar 2π por 3,5, isso vai dar igual a 7π centímetros quadrados, que vai ser a área total do meu cilindro. E calculando agora o volume, o que é que a gente vai ter? O volume vai ser a área da base, que é um círculo, então eu vou ter aqui πr ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é 2,5 centímetros. Então, eu tenho π multiplicado pelo raio ao quadrado, que é 1 ao quadrado, vezes a altura, que é 2,5. Ó, π vezes 1 ao quadrado vai ser o próprio π. Multiplicado por 2,5, então vai dar 2,5π. Isso daqui é a medida da área. Um detalhe importante, desculpa. Isso daqui é a medida do volume. Um detalhe importante é que, por ser volume, centímetros cúbicos. Então, a gente calculou a área lateral, a área total e o volume do item B. Os outros itens, como eu já tinha dito, utilizem como exercícios. Segunda exemplificação, eu tenho aqui. Calcule a medida da área lateral de um cilindro circular reto, sabendo que o raio da base mede 4 centímetros e a geratriz 10 centímetros. Se ele quer a área lateral,
Então, na área lateral, eu vou precisar de 2 vezes π vezes r, certo? Vezes a altura. 2πr vezes a altura vai me dar a área lateral. E ele dá aqui como informação a medida do raio da base e ele me dá a medida da geratriz. Só que isso é um cilindro circular reto. Por ser um cilindro circular reto, a gente vai ter mais ou menos essa representação aqui, ó. Eu tenho aqui a base circular, certo? E ele diz que a medida do raio desse meu cilindro mede 4, então centímetros, eu tenho aqui o raio, 4 centímetros, e a geratriz, como ele é circular reto, coincide com a altura, 10 centímetros. Então, só basta substituir os valores. A área lateral vai ser igual a 2π vezes o raio, que é 4, vezes a altura, que coincide com a medida da geratriz, que é 10. Isso vai dar 2 vezes 4, 8. 8 vezes 10, 80 π centímetros quadrados, porque aí eu tenho unidade concernente à área. Pronto, agora eu tenho uma questão aqui um tanto interessante. Veja o que ela diz. Determine o volume. Então, já vou grifar aqui, porque eu sei o que é que eu quero calcular. O volume de um cilindro de revolução. Cilindro de revolução, durante a explicação, eu fui bem claro ao dizer que é o cilindro circular reto, de 10 centímetros de altura. Então, ele já deu a medida da altura desse cilindro aí de revolução. Sendo sua área lateral igual à área da base. Então, veja, ele está dizendo que a área lateral do cilindro é igual à área da base. Então, a gente vai ter que partir desse pressuposto, porque a gente vai ganhar algumas informações. Se você bem lembra, a área lateral é 2πrh. A área da base é a área de um círculo, que é πr ao quadrado. Aqui eu posso fazer alguns cancelamentos. Eu posso cancelar π com π e eu posso cancelar r com r aqui. Observe que aqui o r está ao quadrado, então tem outro r aqui colocado. Então, aqui restam 2h igual a r. O que é que a gente tem aqui? A gente tem a seguinte informação, que o raio ele corresponde a 2 vezes a altura, beleza? A partir dessa informação, a gente vai calcular o volume. Por quê? Se ele diz que a altura do cilindro é 10 centímetros, eu já descubro o raio. Só basta substituir a altura por 10. Vai ficar 2 vezes 10 igual ao raio. Então, o raio vai ser 20 centímetros. Veja que eu utilizei os 10 centímetros de altura no valor H, que eu obtive quando eu fiz a equivalência de valores entre a área lateral e a área da base, beleza? Com essas informações, a gente calcula o volume do cilindro, que vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Ele não pede para substituir o valor de π, então a gente vai colocar π vezes a medida do raio, que é 20 centímetros ao quadrado, e a altura, que é 10 centímetros. Então, eu tenho π multiplicando 400 vezes 10. Se eu multiplico 400 vezes 10, isso vai dar 4.000 π. Como eu estou calculando o volume, a unidade de medida vai ser centímetros cúbicos. Então, está aí o volume determinado. Exemplo 4. É muito bom você se concentrar nessa questão. Num cilindro de revolução com água, colocamos uma pedra. Determine o volume dessa pedra se, em virtude de sua imersão total, a água se elevou 35 centímetros, sendo 50 centímetros o raio da base do cilindro. Então, vamos imaginar que esse cilindro aqui, colocado, ele tenha uma quantidade de água dentro dele, tá certo? Vou representar aqui essa quantidade de água. Então, suponha que ele tenha aqui essa quantidade de água. E após uma pedra
ser colocada dentro desse cilindro, certo? A quantidade de água que tinha aumentou aumentou 35 centímetros. Houve um deslocamento da superfície da água para cima em 35 centímetros, em consequência da pedra que foi colocada nesse recipiente. Beleza? A ideia é essa. Um detalhe importante que ele fala nesse problema é que o raio da base desse cilindro corresponde a 50 centímetros. E a partir daí ele pede para calcular o volume da pedra. Eu não sei se você já estudou isso em física, mas é importante compreender que a água que sobe é exatamente o volume de água correspondente ao volume de pedra que ocupou o espaço da água que estava ali. Então, se eu calculo o volume de água que subiu, eu terei exatamente calculado o volume da pedra que foi colocada no recipiente. E é isso que eu vou me pegar. Então, eu não vou olhar para a quantidade de água que ficou antes ou que era antes do deslocamento. Eu vou olhar somente para a quantidade de água que se deslocou, beleza? Então, vamos lá. Quando eu olho para a quantidade de água que se deslocou, o que eu vou ter é exatamente que observar essa partezinha aqui, ó, que aumentou do azul para o verde, que é o deslocamento, beleza? Esse formato de água vai ser um formato cilíndrico, então eu vou calcular o volume como sendo π vezes r ao quadrado vezes a altura, só que tem um detalhe interessante. O raio ele vai continuar sendo 50, porque o formato do recipiente ele não mudou. Porém, a altura que eu vou usar não é a altura do recipiente, eu vou usar a altura do deslocamento da água. A água deslocou 35 centímetros, que é exatamente o deslocamento em consequência da imersão da pedra. Então, o que é que eu tenho aqui? Π, que multiplica 50 vezes 35. Ó, 5 vezes 35 vai dar igual a 175. Só que, como eu tenho 50, eu acrescento zero. Então, vai ficar 1750 π. 1750 π centímetros cúbicos, porque eu estou calculando o volume, é o volume da pedra. Então, perceba que eu calculei o volume da pedra utilizando a quantidade de água que aumentou, no caso, se elevou quando a pedra foi imersa, beleza? Então, a ideia desse problema é esta e o problema está resolvido. Essa questão 5 eu separei para vocês, ela foi retirada de uma avaliação de médio do SAEP. Um fabricante de sabão em pó decidiu remodelar a embalagem de seu produto, criando um novo padrão com o formato de um cilindro reto. A figura abaixo representa essa nova embalagem com as suas medidas internas indicadas. A quantidade máxima aproximada de sabão em pó em centímetros cúbicos que essa embalagem comporta é: use π igual a 3,14. Detalhe importante que a gente não pode esquecer: use o π. Então, está aqui em destaque. O que é que essa questão quer? A questão está associando a quantidade de sabão em pó que será colocado nesse novo recipiente ou nessa nova embalagem, certo? Ao volume dela, beleza? Como ele coloca aqui as dimensões internas, então a gente vai entender que a quantidade de sabão em pó que ficará dentro dessa embalagem corresponde a essas medidas quando essa nova embalagem aí modelada novamente, né, como diz o problema, for preenchida. Então, o que a gente precisa fazer é simplesmente calcular o volume desse novo padrão aí de embalagem, que é um cilindro reto, como ele já diz no texto. Então, aqui observe que eu tenho o raio vai ser exatamente
a metade desse 10, até porque esse 10 aqui, ele é a medida do diâmetro, então o raio vai ser de 5 centímetros e a altura vai ser o próprio 15 centímetros. Então, eu tenho aqui que o volume dessa embalagem, ou da quantidade de sabão em pó, vai ser igual a π, que ele manda usar 3,14, vezes a medida do raio ao quadrado, que é 5 ao quadrado, vezes a medida da altura do cilindro, da embalagem. Então, o que é que a gente tem aqui? 3,14 multiplica 25 e multiplica 15. Então, eu vou aqui multiplicar 25 por 15, logo, adiantar essa multiplicação. Então, aqui eu vou ter 5 vezes 25, que dá 125, e uma vez 25, que vai dar 25. Somo aqui as duas parcelas, eu vou ter 375 como resultado dessa multiplicação. Então, o volume ainda vai ser dado por 3,14 vezes 375. E aqui a gente vai fazer a última multiplicaçãozinha para que possamos obter a quantidade de sabão em pó que poderá ser comportada nesse recipiente novo, né? Então, eu tenho 3,14 que multiplica 375. 3,14 que multiplica 375, aqui eu vou ter 20, aqui eu vou ter 28 com 2, 30, e aqui eu vou ter 12 com 3, 15. Aqui eu vou ter 1 que multiplica 375, que dá o próprio 375. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21, com mais 1, 22, vai 2. E aqui eu tenho 3 vezes 3, 9, com 2, 11. Agora eu vou somar as três parcelas e elas me resultará no meu volume. Então, eu tenho 0 aqui. Aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho 17. Aqui eu vou ter 7. E aqui eu tenho 1 em 1. Como 3,14 tem duas casas decimais, aqui eu devo ter duas casas decimais, o resultado será de 1.177,5 centímetros cúbicos, o que corresponde à alternativa C. E agora eu tenho uma questão do Enem que relaciona volumes de cilindros. Ela diz o seguinte: uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva, em dois tipos de latas cilíndricas. Uma de altura igual a 4 centímetros e raio 6 centímetros, e outra de altura desconhecida e raio de 3 centímetros, respectivamente, conforme a figura. Então, está aqui a figura ilustrando as informações. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, que é V1, é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui o raio menor, que ele chamou de V2. Então, aqui é o V1, aqui é o V2, e a informação que ele dá aqui no final é que o volume dessa lata, que é o V1, é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui o raio menor. Em outras palavras, V1 é igual a 1,6 vezes V2. Isso é importante que você compreenda, beleza? Essa equação traduz o que diz aqui essa frase. A partir dela e das informações que constam no desenho, a gente vai descobrir o que ele quer. A medida da altura desconhecida vale. Ele quer o valor de x, que é a altura do cilindro cujo volume é V2. Então, eu coloquei aqui a figura. Eu vou colocar aqui a observação novamente, que o volume V1 é 1,6 vezes o volume V2.
beleza? E agora a gente vai substituir aqui os valores e encontrar o item X, que é o que ele solicita no problema. O volume 1 é o volume desse cilindro aqui. Então, observe que para esse cilindro eu vou ter π vezes r ao quadrado vezes a altura deste cilindro. No outro lado, eu tenho 1,6 que multiplica o volume 2, que é o volume desse cilindro aqui, beleza? Então, o que é que eu vou ter aqui? Preste bastante atenção. Eu tenho π vezes o raio, só que é o raio desse cilindro aqui. Eu vou até diferenciar. Vou chamar de raio 1 e vou chamar de raio 2 para você não confundir. Vou chamar de altura 1 e a outra altura que eu estou precisando é o próprio x, que é o que eu quero descobrir. E aqui esse raio está elevado ao quadrado. O que foi que eu fiz, pessoal? Eu peguei o volume 1, coloquei aqui as informações para serem substituídas daqui a pouco, e o volume 2 aqui, não esquecendo de colocar 1,6, até porque ele diz no enunciado que o volume 1 é 1,6 vezes o volume 2. Substituindo aqui, eu tenho π, que multiplica o raio 1 ao quadrado, que é o raio desse cilindro, que é 6 ao quadrado, vezes a altura desse primeiro cilindro, que é 4. Do outro lado, eu tenho 1,6 vezes π, que multiplica o raio desse volume 2, que é 3. Aí fica 3 ao quadrado e a altura, que é x. Eu posso fazer o cancelamento do π, certo? Até porque nos dois membros da minha equação eu só tenho multiplicações, então eu já faço o cancelamento. Aqui eu tenho 6 ao quadrado, que dá 36, que já vai multiplicar o 4. E aqui eu tenho 1,6, que vai multiplicar 9, que vai multiplicar x. E agora é só resolver a equaçãozinha. O que é que eu vou pegar? Eu vou pegar essa minha equação e vou dividir ela toda por 9. Então, eu vou ter 36 vezes 4, divido por 9. E do outro lado fica 1,6 vezes x. Por que eu fiz isso? Para pegar o 36 que eu tenho aqui e dividir por 9. Veja, 36 dividido por 9, isso vai dar exatamente 4. Então, vai ficar 4 vezes o 4 que já estava aqui. E do outro lado vai ficar 1,6 vezes x. E, por fim, eu pego a minha equação e divido toda ela, melhor dizendo, por 1,6. Então, aqui 4 vezes 4, 16. Esse 1,6 que vai passar dividindo toda a equação. E do outro lado só fica o x. 16 dividido por 1,6, isso daqui vai dar igual a 10. Então, o x que eu estou procurando é exatamente 10 centímetros, que é a medida da altura. Se a gente voltar aqui, voltando o slide, a gente vê que a alternativa correspondente é a alternativa B. Então, pessoal, tá aí a resolução. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, reassista ao vídeo. E eu desejo para vocês bons estudos, aproveitem as oportunidades que vocês têm e qualquer dúvida pode tirar, tá certo? Pode perguntar. Até mais, fiquem com Deus. Até a próxima!